livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 30. Deus, o grande Pai. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 1. Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. O texto inicial nos lembra Deus e sua presença imanente em toda a terra, em todos os seres. Quando, nos dias de hoje, a sociedade terrena busca o equilíbrio e a solução para os seus problemas, muitos olham em derredor e nos seus falsos líderes não encontram a solução nem a resposta para as suas inquietações, restando-lhes buscar, então, humilhados, cansados, a Deus, o grande Pai. Isso que deveriam fazer desde o início das suas lutas, só o fazem depois de algum sofrimento. Por outro lado, aqueles que oram, os que pensam em Deus, os que acreditam na figura paternal que a todos nós mantém, os que sabem que Deus existe e têm disso certeza, olham para a paternidade divina e nela encontram solução para todas as suas dificuldades. Que o digam os que sofrem a dor da orfandade, os que passam pelo sofrimento que a viuvez provoca. Que o digam os que perderam seus entes queridos, mas que não perderam a confiança na misericórdia divina. Todos os que guardam a marca da dor no coração lembram-se de Deus. Entretanto, necessariamente, o homem não precisa sofrer para encontrar a Deus. Na felicidade, também buscamos a força maior. Na alegria, também buscamos a força que tudo constrói. Na pacificação, buscamos também a Deus. Todos os que estamos ligados à ideia de uma paternidade maior, devemos buscar Deus, com a confiança planificada, com o sentimento perfeitamente cheio da convicção da existência de Deus. Saibamos caminhar e quais os antigos cristãos saibamos proclamar para quem quiser ouvir que acreditamos em Deus, que somos de Deus e que estudaremos, aprenderemos e vivenciaremos tudo o que se refere a Deus. Em todos os momentos da vida, proclamaremos a existência de Deus, o Pai. Leon Denis assim fez, como líder religioso dos espíritas. Em sua época, jamais deixou de falar de Deus. Que nós outros saibamos também honrar a determinação desse espírito que homenageamos sempre. Saibamos com ele dizer: Deus existe, eu sinto e compreendo. Que Deus esteja conosco agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 7 de abril de 1999. Bom, na mensagem de hoje, Baltazar vai nos lembrar aí de Deus, esse grande Pai, que a doutrina espírita vai nos falando, né, desse Pai amoroso, justo, bom. E aí, na fala aqui de Jesus, que tem a citação do Evangelho, Jesus nos chama que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Então, é para que a gente possa aí pensar, realmente eu acredito em Deus, né? Como é que está aí essa crença na minha vida, no meu dia a dia? Eu estou lembrando de Deus? Essa ideia de Deus é uma ideia grandiosa. E quando a gente olha ao nosso redor,
quantas coisas a natureza, quando a gente olha uma flor, né? Não é possível a gente não ver, poxa, esse Criador que fez tudo tão perfeito, os planetas, né, que não caem, que têm harmonia, que estão ali na sua órbita, no seu caminhar, tudo muito perfeito, tudo. E aí, como é que está isso? Eu estou acreditando, eu estou conseguindo perceber Deus em tudo. Como é que está a minha fé, minha conexão com esse Deus, esse meu Pai? Como falava Jesus, esse paizinho que nos traz leis tão perfeitas, tão amorosamente, que nos permite estar aqui nessa encarnação, mais uma oportunidade de evolução, uma oportunidade onde estamos tendo experiências que nós ainda não tivemos, aprendendo. Como é que eu estou lidando com esse Deus? Né? E é isso tudo que Antônio de Aquino vai nos falando, que é só através dessa aproximação com Deus que eu vou conseguir ter mais equilíbrio na minha vida, que eu vou conseguir perceber essas leis. A doutrina espírita, né, maravilhosamente bem, Kardec também, de uma maneira bem didática, lá no Livro dos Espíritos, colocou ali, esmiuçou para todos nós, os espíritos vieram nos explicando, os espíritos superiores da codificação vieram nos explicando as leis de Deus, que na verdade ela se resume na lei de amor, justiça e caridade. Como é que está isso na minha vida, no dia a dia? Eu me lembro desse Deus, desse paizinho que só nos quer bem. Como nos fala Antônio de Aquino aqui na lição, né? Muitas vezes nós nos lembramos de Deus somente na hora do sofrimento, porque é nessa hora que eu preciso me apegar a alguma coisa, porque às vezes é alguma coisa maior, porque às vezes o sofrimento é tão intenso que eu preciso me aproximar de algo maior. E nesse momento eu me lembro desse Pai, eu me lembro de Deus, eu me lembro de fazer uma prece. Mas e naquela hora, como nos fala Baltazar aqui, e na felicidade, nós buscamos essa força maior que é Deus? Né? Na alegria, buscamos essa força que é Deus, que tudo constrói? Palavras de Baltazar. Como é que está isso aí? Na pacificação, quando eu estou lá naquele momento calmo e tranquilo, tudo equilibrado na minha vida, porque todos nós passamos por turbulências, passamos por aflições, passamos por momentos tumultuados, mas passamos momentos em algum período da nossa vida de calma, de mais tranquilidade. Nesse momento, eu me lembro de Deus, eu me lembro de agradecer. Nós somos bons pedintes, estamos sempre pedindo. Lembramos de agradecer a essa felicidade, e às vezes são coisas tão simples, aquele momento onde eu olho ali, eu pacifico o meu coração, onde eu olho para o céu, ou azul, ou estrelado, eu me lembro de Deus nesse momento, de agradecer essa oportunidade. Na hora, às vezes, que eu olho para um filho, para um parente meu querido, né? Nessa troca de afagos, de afeto, naquele momento feliz, eu tenho que agradecer isso também. É isso que Baltazar vai nos falando. Nós, muitas vezes, nos lembramos de Deus só no momento da dor, mas nos esquecemos de agradecer a Ele os momentos de felicidade, de pacificação. E muitos de nós, nem no momento da dor, se aproxima de Deus. Ficamos, às vezes, tão aflitos e nos esquecemos dessa paternidade divina, né? Desse Deus que está dentro de cada um de nós, de cada célula, que está promovendo todo esse equilíbrio da natureza, do nosso planeta, dos outros planetas. Será que eu acredito nisso? Como é que está? Eu preciso cada vez mais me aproximar desse Pai e pensar sobre isso.
Porque se eu ainda não conseguir entender Deus é muito difícil para nós no momento evolutivo que estamos, né? Sentir Ele é mais fácil. Como eu falei, olhar a natureza, como nos fala Leon Denis. Baltazar aqui até cita Leon Denis, né? Que Leon Denis em seus livros, em seus discursos, falava muito da ideia de Deus, ele falava muito de Deus. E Leon Denis conseguia perceber Deus na natureza. Ele nos ensina em seus textos, em seus livros, como observar, nos aproximarmos desse Pai, de Deus, através da natureza. Aprendi muito com ele. Então, que a gente possa ler, como eu falei lá no início, olhar uma flor, tudo tão perfeito, as formas tão perfeitas, os animais, né? Cada um tendo ali, quando a gente olha um formigueiro, tão ali, tudo em equilíbrio, isso é obra de Deus, né? E aí faço parte dessa natureza, eu faço parte dessa orquestra muito bem comandada, organizada por Deus. Eu percebo isso, eu sinto isso. Compreender é mais complicado. Nós temos aí os atributos de Deus, na doutrina espírita vem nos falando, explicando lá no Livro dos Espíritos o que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, e os Espíritos vêm nos falando de uma maneira simples, mas compreender realmente Deus para nós, no momento evolutivo, ainda é muito difícil. Mas sentir eu posso. Então, que a gente possa cada vez mais sentir Deus em cada momento, quando a gente vê o nosso corpo, que vê algo maravilhoso é o nosso corpo físico. É uma obra de Deus que foi dado, Deus nos permitiu estar aqui com essa roupagem tão perfeita, tudo funcionando. E quando a gente estuda o corpo humano, a gente vê que cada músculo tem a sua tarefa, cada órgão, e tudo ali harmoniosamente. Nós, que com a nossa imprevidência, né, com a nossa falta de experiência, de evolução, é que começamos aí a fazer uma confusão nesse corpo físico, através da nossa alimentação, através das nossas atitudes, uma má postura, o não querer fazer um exercício físico, muitas vezes com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos equivocados, mas o corpo físico ele é perfeito. E quanto mais evoluído, mais vai sendo perfeito esse corpo, eu não vou sentindo dor, eu não vou tendo doenças. Vamos lembrar de Jesus. Jesus não tinha doenças. Jesus nunca se narrou, viu lá nenhum discípulo, nenhum evangelista falando que Jesus ficou doente, teve um resfriado, nada disso. Porque é um espírito já perfeito. Então, o corpo físico é mais organizado, é mais tranquilo. Mas Deus fez esse corpo físico para nós, nos deu ele perfeito. Nós é que nos afastamos dessa paternidade e aí ficamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos equivocados. Mas Baltazar, nessa mensagem, vem nos falando que a gente se aproxime de Deus, que a gente acredite em Deus, que somos de Deus e que estudaremos, aprenderemos e vivenciaremos tudo que se refere a Deus. Então, através do estudo, através do observar a natureza, vamos aprimorando a nossa sensibilidade e nos aproximando cada vez mais desse paizinho, como Jesus nos falava, né? Desse Deus bom, justo, esse, como fala aqui a lição de hoje, o grande Pai. Que possamos cada vez mais observar todo esse universo que está à nossa volta, fazemos parte dele e render graças a Deus por tantas oportunidades.